Boa noite a todos. Que a paz de Deus nos envolva hoje, agora e para todo sempre. O tema da preleção de hoje é A Saúde é uma Conquista. Primeiramente, eu gostaria de explicar o que é a saúde. A saúde ela é definida como bem-estar físico, mental, social, emocional e etc. São diversas ramificações que juntas elas formam a definição de saúde. Por muitas vezes, a gente se pega reclamando das condições de saúde que a gente tem, desde as mais simples até as mais complexas, as mais graves. Então, em algum momento, pode surgir o seguinte questionamento: por que a gente se encontra vivenciando determinadas condições de saúde? Por que a gente se encontra vivenciando determinadas questões? Por quê? Qual a resposta para esse questionamento? O porquê a gente passa por determinadas questões? E essa resposta ela pode ser encontrada em dois pontos diferentes, sendo esse a vida atual e as vidas passadas. Então, vamos analisar ambos separadamente e entender o porquê disso. Primeiramente, vamos analisar as condições de saúde na vida atual. Toda ação ela é seguida de uma reação. Então, tudo aquilo que a gente fizer, em algum momento, vai ter um retorno. Sendo esse retorno podendo ser positivo ou negativo, bom ou ruim. Cabe a nós decidir como irá ser esse retorno, porque a única pessoa capaz de decidir como serão essas consequências somos nós mesmos. Não há nenhuma outra pessoa, a não ser nós mesmos, que somos responsáveis por essas consequências. Em que sentido? Vamos dar alguns exemplos. Em primeiro exemplo, eu trouxe aqui que nessa existência, se uma pessoa ela bebe bebida alcoólica, ao tomar essa decisão de beber bebida alcoólica, ela tem que estar ciente que isso trará uma consequência, boa ou ruim. No caso da bebida alcoólica, é uma consequência negativa. Então, muito bem, se eu tenho essa atitude de escolher esse comportamento, dessa viciação nessa existência, eu tenho que estar ciente que, nessa atual existência, eu posso já ter consequências trazidas por essa viciação. Nessa existência atual, eu posso muito bem desenvolver problemas gástricos, problemas atrelados ao consumo de bebida. Isso vai ser um castigo divino? Isso vai ser um castigo de Deus? Não. Foi simplesmente, puramente e somente a consequência de minha escolha, a consequência do meu ato. Eu tomei essa decisão. Foi uma escolha minha e de mais ninguém. Outro exemplo que eu trouxe aqui é o cigarro. O cigarro, por si só, ele pode trazer diversas doenças, sendo uma delas doenças respiratórias. Então, se eu escolho essa condição para mim, foi uma escolha minha. Tudo aquilo que isso trouxer, tudo aquilo que essa escolha trouxer, bom ou ruim, independentemente, só cabe a mim e a mais ninguém. Foi uma escolha que eu fiz. Outro exemplo também que eu trouxe, saindo um pouco dessa questão mais física e material, como o exemplo da bebida e do cigarro, são os pensamentos. Se eu escolho, na verdade, se eu só tenho pensamentos negativos, se eu só vivencio questões que me trazem a sensação de negatividade, se eu só vivencio esse tipo de situação e se eu me permito me estressar com elas, eu posso muito bem futuramente viver sofrendo de enxaqueca, de dores de cabeça constantes, posso até, devido ao estresse constante, simplesmente vir a ter problemas cardíacos, como um ataque cardíaco ou algo do tipo. E isso foi o quê? Uma consequência dos meus atos. Não foi alguém que me prejudicou. Não foi uma condição genética, hereditária ou que ela foi ocasionada por um acidente. Não. Ela foi uma escolha dos meus atos. Uma escolha das minhas decisões. E cabe somente a mim ter a responsabilidade por cada uma delas. Então, quando a gente para analisar esse contexto, a gente pode perceber que, no final das contas, há doenças que nós escolhemos ter, há doenças que nós escolhemos vivenciar. Somente nós. Há situações que a gente escolhe ter. Não foi algo que surgiu de repente. Foi uma consequência dos meus atos, das minhas escolhas. E quando a gente vai para as consequências das vidas passadas, que é outro ponto em questão, por vezes, em algumas situações, a gente pode ver como exemplo falar a seguinte frase: fulano é uma pessoa tão boa e está sofrendo dessa doença, dessa condição. Por quê?
Ou então, uma criança é uma criança tão nova, tão jovem, por que ela está sofrendo isso? Por que Deus está permitindo ela sofrer isso? Por que ela está passando por essa condição? Por que ela está sofrendo essa doença em questão? Por vezes pode surgir esse questionamento. E a resposta para isso é que, como eu tinha dito anteriormente, toda ação vai ter sua reação. Sendo que a reação para determinadas escolhas que nós fazemos com relação ao nosso corpo não quer dizer que elas vão se trazer à tona já na reencarnação atual. Elas podem muito bem seguir e ser apresentadas em outras reencarnações. Então, se eu fiz a escolha de beber bebida alcoólica nessa existência atual, por mais que nessa vida eu, tá tudo bem, não vai acontecer nada, não aconteceu nada, não quer dizer que em outra existência eu não vá sofrer pelos meus atos. Eu posso muito bem, em outra existência, desenvolver um câncer ósseo, problemas gástricos e etc. Por quê? Por mais que eu não tenha sofrido na existência em que eu tomei aquela escolha, aquilo não foi anulado, aquilo permanece. Ocorre um registro, um arquivo nas partes periféricas, em que em algum momento a gente vai ter que arcar com as nossas consequências. Outro exemplo, novamente, tomando como retomada, é o cigarro. Se eu fiz o uso de cigarro, em outra existência eu posso muito bem vir com problemas como asma, problemas respiratórios, dificuldade, cansativo. Por quê? Foi uma consequência dos meus atos. O uso de drogas também pode vir a trazer problemas neurológicos, cognitivos. Uma vida promíscua pode vir a trazer problemas de dificuldade reprodutiva, etc. Porque toda ação, ela tem sua consequência. E somos nós que escolhemos se essas consequências elas vão ser positivas ou negativas. E Deus é justo, tão justo que nos dá a oportunidade de aprender com nossos erros, para que esses erros eles não se perpetuem em outras existências. Então, nos é dada a oportunidade de aprender. Eu errei. Talvez na época eu não tivesse consciência, mas agora eu tenho. Então, nessa existência, cabe a mim retratar e reparar o meu erro. E talvez alguns estejam se perguntando, mas, meu Deus, eu já errei nisso, eu já errei naquilo, e agora? A questão é que, independentemente, a gente vai ter que arcar com os nossos atos. Mas do que adianta eu me prender ao passado? Se o passado ele não pode ser apagado nem anulado. O passado ele vai existir de toda forma. Mas há algo sim que eu posso fazer. Cabe a mim mesmo me perguntar, o que o eu de agora pode fazer para que o eu do presente e do futuro não sofra com consequências negativas. Cabe a mim decidir se o somatório das minhas atitudes, se o somatório das minhas decisões, eles vão me confortar ou me amedrontar. Não cabe a mais ninguém essa decisão, somente a mim. Então a gente percebe que, independentemente, seja na vida atual ou nas vidas futuras, todas as nossas decisões elas vão trazer suas consequências. Então, que possamos refletir sobre as ações e atitudes que estamos tomando e que tipo de consequências elas irão nos trazer. E para todos aqueles que desejam se aprofundar um pouco mais nesse estudo, eu trago aqui como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições, e, além disso, a palestra de doutora Cristina, Saúde Interior da Alma. Muita paz para todos. Que possamos fechar os nossos olhos e elevar o pensamento ao alto. A Ti, Maria, agradecemos a oportunidade de refletir, Maria, e de entender o nosso comportamento, e de entender que nossas atitudes, em algum momento, nos levarão para algum lugar. E cabe somente a nós decidir qual lugar vai ser esse, bom ou ruim. Que a Senhora Maria possa nos guiar nas nossas decisões, não só hoje, não só agora, como para todo sempre, que assim seja.